Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo eu quero trazer tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário colorado nesta quinta-feira, dia 25 de dezembro de 2025, ainda no Natal. Então, para quem não acompanhou os últimos 2-3 vídeos que eu desejei aí, Feliz Natal pra galera, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Um grande beijo no coração de todo mundo que me acompanha aqui no canal, tá? Tem muito pra gente falar nessa quinta-feira natalina, porque tem um novo zagueiro surgindo na pauta do Inter, que o Inter está em negociações, os nomes que podem chegar, tem um atacante muito bem encaminhado e as informações das últimas horas são animadoras para um desfecho positivo dessa negociação. Eu quero atualizar aqui a chegada, e possível chegada, melhor dizendo, do volante Fernando e esse possível retorno ao estádio Beira-Rio. Tem muito pra gente falar de duas vendas que estão próximas de acontecerem também, novidades na situação do Vitão e do Ricardo Matias, e principalmente a importância do executivo, né? Porque tem reunião amanhã que pode selar um acordo entre Inter e Fabinho Soldado, e eu quero falar sobre isso aqui no canal, tá? Antes eu vou pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo e te registra lá na KTO, tem muitos jogos rolando por lá, futebol, basquete, futebol americano e futebol, por mais que tenha parado no Brasil, os campeonatos europeus seguem rolando, Premier League com o Boxing Day, então aproveita, vai lá na KTO, te registra e vai dar uma brincada com responsabilidade. Quero falar do Ativo. O Ativo é o melhor estimulante natural para homens e mulheres, não precisa de receita, como eu disse, ele é 100% natural, não tem nenhum tipo de contraindicação, a entrega é sigilosa na porta da tua casa e o Ativo é importante para a hora H, mas também para outras horas importantes do teu dia. Então se tu tá naqueles dias meio para baixo, como eu brinco, meio borocochô, tá precisando de ativar a tua vida? Vai de Ativo, que ativa você, nativa sempre, e os descontos que rolaram na Black Friday e seguem rolando agora também nesse mês de dezembro, tá? Gente, vamos lá, eu quero começar aqui atualizando a situação do executivo. Por quê? Todos esses negócios que eu vou falar nesse vídeo de negociações, eles devem ser sacramentados a partir do anúncio do executivo de futebol do Internacional. O ficha 1 é o Fabinho Soldado, que já deixou o Corinthians, que está avançado com o Inter, mas tem não vou dizer que um entrave da negociação, mas tem um ponto que ainda precisa chegar num denominador comum, que é a questão financeira, salarial do Fabinho Soldado, que recebia um salário alto lá no Corinthians, é um dos principais executivos do Brasil. Ele ganhava acima dos 300 mil reais mensais por lá, ia ter inclusive agora um novo acordo já estabelecido no seu contrato, que em 2026 ele passaria a ganhar um pouco acima dos 400 mil reais mensais, e eu já falei para vocês aqui no canal que o Inter não tem condições de pagar isso para um executivo de futebol. Então esse valor vai ter que ser mais baixo para o Fabinho se acertar e ser anunciado com o Inter. Existe uma reunião que vai acontecer amanhã, dia 26 de dezembro, e é natural, tá, que todas as negociações elas deem uma estagnada nesses 2 dias, 24 e 25, exceto algumas exceções, mas a situação do Fabinho Soldado, ela deve ser resolvida nessa sexta-feira, tá? Essa é a expectativa do Internacional. Não sei por que tocou aqui algum despertador no meu iPad. Mas essa situação do Fabinho Soldado, então, ela deve ser resolvida já nas próximas horas com o Internacional. E aí ele vai ser importante para fechamento de alguns negócios. Então amanhã vai ter uma reunião que deve e que promete ser definitiva. Por exemplo, para o Inter resolver a situação do Vitão. O Vitão está apalavrado já com o Cruzeiro. Inter e Cruzeiro também estão apalavrados. O Vitão deve jogar em Belo Horizonte na próxima temporada, ele que tem contrato com o Inter até dezembro do ano que vem. O Inter, como sabia que teria que vender ele, mesmo que fosse para um clube brasileiro, optou em tentar lucrar e tentar ganhar algo na negociação. O negócio está basicamente acertado, 7 milhões de euros, 46 milhões de reais pelos 80% que tem o Inter. O Inter deve tentar ainda ficar com uma fatia dos 20% que pertencem ao Vitão e seus empresários, mas 7 milhões de euros, então, 46 milhões de reais pelos 80% do Inter, mais o zagueiro João Marcelo, de 25 anos, em definitivo, e o garoto Japa, de quase 22, né, faz 22 anos agora no mês de janeiro, volante barra meia, chegando por empréstimo. Até a gente falou aqui que o João Marcelo
teria informado o Cruzeiro que ele não deseja jogar no Inter porque tem uma proposta da Europa em mãos e também porque a prioridade dele seria tentar ganhar um espaço com o Tite lá no Cruzeiro. O staff do João Marcelo se defende. Eles procuraram algumas pessoas hoje, eu conversei com algumas delas, afirmando que o João Marcelo não disse que não quer jogar no Inter. Mas claro, é uma defesa. A informação que a gente tem é essa, que ele alegou que queria tentar, não por não querer jogar no Inter por ser o Inter, e sim porque ele gostaria de tentar um espaço lá no Cruzeiro. Esse era o ponto dele não querer vir, no caso, para o Internacional. Mas o staff dele está defendendo, e está no direito deles, dizendo que não, e que o João Marcelo ficou sabendo da negociação agora no Natal. Difícil acreditar, né, gente? Tá circulando desde o dia 23. Como é que ele ficou sabendo hoje, dia 25, que tem uma negociação que envolve o nome dele? Um pouco estranho, mas enfim, estão no direito deles, os empresários, de defenderem o seu ativo. Mas a negociação, repito, entre Inter e Cruzeiro, ela está muito bem encaminhada e deve acontecer ainda, tá? Não deve melar. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, o Vene Casagrande trouxe a informação nas últimas horas que o Flamengo chegou a ligar para tentar atravessar mais uma vez a negociação, mas ouviu que o Inter estava palavrado com o Cruzeiro, incomodou o Flamengo, porque o Flamengo entende que, pô, eu tô tentando fazer uma negociação para tu abater uma dívida que tu tem comigo, e aí tu não vai aceitar essa negociação porque tu não quer abater a dívida, quer ganhar dinheiro em cima de um outro jogador, e tu não vai negociar comigo aqui que tu tem uma dívida, pelo Thiago Maia. E aí o Flamengo tá um pouco incomodado com isso, a diretoria do rubro-negro carioca, mas, repito, a informação é que o Vitão deve jogar no Cruzeiro. A outra informação é sobre Ricardo Matias, tá? Porque o Ricardo Matias deve ser vendido para o Al Ahly dos Emirados da Arábia Saudita, melhor dizendo, né? Tem o Al Ahly com Y, que é o do Egito, e tem o Al Ahly com I, que é o time do Roberto Firmino, que joga lá na Liga Saudita, no Sauditão. 10 milhões de dólares, 55 milhões e 200 mil reais. O Inter tem 60% dessa negociação. O Inter afirma que não vai ficar com 6 milhões de dólares, tá? Aí, das duas, uma. O Al Ahly tá comprando menos do que 100%, ou o Inter tá dizendo isso porque vai pegar uma fatia da Ferroviária de São Paulo. O Inter tem 60%, a Ferroviária tem 25%, e o Ricardo Matias tem os outros 15%. O Inter não quer ficar com 6 milhões de dólares. O Inter entende que 6 milhões de dólares é muito pouco por um jogador de talento e que pode ser e render mais dinheiro aos cofres do clube. Mas já está no estágio de trocas de minutas contratuais, tá? Até vi que o Leonardo Moll da Band trouxe essa informação. Perguntei para algumas pessoas que me confirmaram que sim, agora questões burocráticas ainda estão sendo conversadas. Eu não tenho essa confirmação de que já está tendo as minutas contratuais trocadas. O que eu vi é que questões burocráticas ainda estão sendo conversadas, mas o Ricardo Matias sim deve ser vendido para o Al Ahly da Arábia Saudita. A outra situação é a do Fernando, que eu trouxe no vídeo da tarde aqui no canal. O Fernando está conversando com o Inter para retornar ao clube em 2026. Existe sim uma possibilidade dele acabar não se aposentando, que era uma tendência para o volante de 38 anos. Repetindo aqui, o Inter tem, e está muito bem calçado, de uma cláusula contratual na rescisão do Fernando, que caso ele optasse em voltar a jogar, a preferência era do Internacional, e é isso que está acontecendo. O Inter está conversando com ele. Eu troquei uma ideia com algumas pessoas da carreira, que cuidam da carreira do Fernando, do staff dele hoje à tarde, e me relataram, não tem nada fechado ainda, tem conversas, mas não tem fechamento de negócio. A gente também está resolvendo outras situações da vida do Fernando, então não é algo para ser anunciado tão cedo, tá? Não é essa a expectativa, pelo menos, de que tenha um anúncio tão cedo de um retorno do Fernando, mas essa possibilidade é real e ela existe. Assim como a do Pedro Raul de jogar no Inter, tá? Inclusive o Pedro Raul já relatou a pessoas próximas dele que ele não deve nem sair aqui do Rio Grande do Sul. Depois que ele terminou a temporada no Ceará, que acabou até rebaixado na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele está emprestado pelo Corinthians ao Ceará, ele veio aqui para Porto Alegre, viu familiares e está passando as festas de fim de ano em Xangri-Lá, aqui uma praia do litoral gaúcho, ao lado de Porto Alegre, 2 horas de distância de carro de Porto Alegre. E ele já relatou para pessoas próximas dele que ele não deve deixar mais o Rio Grande do Sul porque a tendência é que ele feche com o Inter, tá? Existe uma expectativa muito grande de que o Corinthians, entre aspas, ceda ao Internacional. Por quê? A prioridade do Corinthians era vender o Pedro Raul
tentar recuperar os 5 milhões de dólares que investiu nele quando trouxe ele do México, do Toluca. Só que o Corinthians não recebeu propostas para vender o Pedro Raul, somente de empréstimo, assim como a do Inter. E aí a vontade do jogador pesa muito nesse momento. O Corinthians já entendeu que não vai vender ele tão cedo, então emprestá-lo para o Internacional com um passe fixado é um caminho que interessa ao Corinthians nesse momento, e o Pesolano gosta dele, tá? Essa é a informação que eu tenho. O Pesolano gosta do Pedro Raul e gostaria de contar com ele aqui no Internacional, então basicamente já tem o aval do comandante para a próxima temporada. O Pedro Raul deve fechar com o Inter nos próximos dias. Agora eu quero falar aqui do setor defensivo, porque tem informações importantes sobre chegadas também, tá? A informação do meu parceiro Lucas Colar, no canal dele, é de que o Inter está negociando a contratação do Matheus Doria, jogador do Atlas, do México. Para quem não lembra, hoje ele tá já com 31 anos, tem 1,88 m, é um bom zagueiro. Ele surge muito bem no Botafogo, mais de 10 anos atrás, né, 2013, 14, ele surge ali no Botafogo, se não me engano até com o Oswaldo de Oliveira. Mas ele chega a jogar com o Oswaldo de Oliveira, não lembro se ele surge no Botafogo com o Oswaldo de Oliveira, mas ele vai muito bem no Botafogo, vai para a Europa, joga no Olympique de Marseille da França, depois é emprestado ao São Paulo para uma disputa de Libertadores, se eu não estou enganado, em 2016, com o Osório lá no São Paulo, que o São Paulo cai na semifinal para o Atlético Nacional, do Miguel Borja, inclusive. Depois ele volta para a França, e aí ele começa a rodar, joga no Granada da Espanha, joga na Turquia e vai em 2018 para o México. Ele joga por anos no Santos Laguna e em 2024 foi para o Atlas do México. Só que o ponto da informação do Colar é que o Inter está negociando com o Matheus Doria e o Doria ele tem valores a receber lá no México. Então isso facilitaria uma saída dele. Abre mão do valor que tu tem para receber aqui e eu te libero. Basicamente isso. Porque o Atlas estaria pedindo um valor entre 2 e 3 milhões de dólares. Um valor alto, salgado para o Inter, a não ser que fosse muito bem negociado, parcelado esse valor, seria difícil do Inter pagar. Então, existe uma possibilidade de uma liberação pelo que ele tem lá para receber no México, mas é um zagueiro que interessa ao Inter. Chegou a quase ir para o Santos, agora para o empréstimo na disputa da Série A. O Santos ainda estava brigando para não cair e o Santos tentou esse jogador, acabou contratando, se não me engano, Adonis Frias, que é hoje zagueiro do Santos, mas o Doria vê com bons olhos uma volta ao Brasil aos 31 anos e o Inter está negociando essa contratação. Só que o Inter não desiste do Léo Duarte, do Istambul Basaksehir, zagueiro ex-Flamengo, que foi vendido para o Milan anos atrás da Itália. O Léo Duarte, ele também quer voltar ao futebol brasileiro, já aos 30 anos, tem contrato até meio do ano que vem lá na Turquia com o Istambul, e se o Inter assina um pré-contrato agora na virada do ano, o que o Léo Duarte teria que fazer? Negociar uma liberação antecipada, negociar para vir agora. E aí tem que negociar com os turcos, mas poderia ser um movimento, a não ser que ele consiga uma rescisão lá na Turquia, até porque ele tem uma ótima relação, é ídolo lá no Istambul Basaksehir. Mas a ideia do Inter é contratar os dois, o Léo Duarte e também o Matheus Doria. E aí liberando o Cleiton Sampaio, liberando o Juninho, e aí comprando o Vitor Gabriel, tendo o Gabriel Mercado, agora vendendo o Vitão e também trazendo caixa para o clube, dinheiro para os cofres. É mais ou menos essa ideia da direção em relação à zaga do Inter. Mercado, Vitor Gabriel, tu ter o Léo Duarte, tu ter o Matheus Doria também. Então, são as movimentações que o Inter está fazendo nessa janela de transferências, além, claro, né, do zagueiro João Marcelo, que o Inter está na expectativa de que, fechando a negociação do Vitão, venha o João Marcelo. Aí tu teria, então, Mercado, Vitor Gabriel, João Marcelo, Doria e Léo Duarte para a tua zaga, para o teu sistema defensivo. Só uma ratificação aqui importante, porque eu falei no vídeo da tarde, quando eu falei do Fernando, que seria um ou outro, né? Fernando ou Luiz Gustavo. Eu quero pontuar aqui que isso é uma leitura que eu fiz em cima, tá? Que eu não acreditaria no Inter contratando 2 jogadores de 38 anos. E uma pessoa de dentro do Inter assistiu o meu vídeo da tarde, me procurou e disse, cara, eu não tenho certeza se é isso, tá? E aí eu deixei claro, isso é uma leitura minha, não é informação. E aí me deixaram claro, talvez não seja um ou outro. Eu confesso que a minha leitura me faz não acreditar nisso. Mas o Inter tem conversas também com o Luiz Gustavo, não só com o Fernando. Vamos aguardar. Mas não sei se o Inter traria 2 volantes de 38 anos. Vamos ter que aguardar, tá, gente? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações, que eu volto para falar do Colorado aqui no canal. Beijão, um abraço e até a próxima.